Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Olha, está acontecendo agora, no Brasil, uma verdadeira batalha pelo poder. De um lado, o Congresso Nacional, do outro, o Supremo Tribunal Federal. E essa briga, ela está levantando questões seríssimas sobre a nossa própria democracia. Para a gente entender direitinho essa disputa, que é bem complexa, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender a raiz do conflito. Depois, vamos ouvir as acusações contra o STF e, claro, os argumentos de defesa do tribunal. Aí, a gente vê como o Congresso está reagindo e, por fim, o mais importante, o que tudo isso significa para o futuro da democracia no Brasil. É importante deixar claro, isso aqui vai muito além de uma briguinha política normal. O que a gente está vendo é um choque de gigantes sobre quem, afinal, manda no país. É uma disputa sobre os limites da Constituição e que pode literalmente redefinir as regras do jogo político. Pensa bem, palavras como tirania não são jogadas ao vento num plenário. Essa fala do senador Carlos Portinha mostra bem o tamanho da indignação no legislativo. Para muitos parlamentares, o judiciário não só passou dos limites, como criou o que eles chamam de uma anormalidade democrática. É um clima de tensão máxima. A principal queixa do Congresso pode ser resumida em duas palavras: ativismo judicial. O que eles querem dizer com isso? Bom, na visão de muitos parlamentares, o Supremo Tribunal Federal, o STF, abandonou seu papel, que é o de interpretar as leis, e começou a criar as próprias leis, basicamente invadindo a praia do Congresso. E essa bronca toda não é à toa, não. Ela se baseia em decisões bem concretas do STF. Dá uma olhada nessa lista. A gente vê o Supremo interferindo em tudo: orçamento, demarcação de terras indígenas, drogas, economia. Para os críticos no Congresso, cada um desses itens é uma prova de que a Corte está, na prática, governando no lugar dos deputados e senadores que foram eleitos. Esse fenômeno todo tem até nome técnico: judicialização da política. É o que acontece quando o campo de batalha político sai do Congresso e vai parar nos tribunais. Em vez de negociarem e votarem as leis, os partidos políticos simplesmente entram com uma ação no STF para tentar ganhar no tapetão. Mas espera aí, e o outro lado? Por que o STF está se metendo em tantos assuntos? Será que a Corte é mesmo essa vilã que quer mandar em tudo? Ou será que ela age como um guardião necessário da Constituição? Agora, a gente vai analisar os argumentos de quem defende a atuação do Supremo. A defesa principal do Supremo é bem direta. O tribunal não sai por aí caçando o problema para resolver. A lógica é que o STF é legalmente obrigado a dar uma resposta sempre que alguém bate à sua porta, ou seja, sempre que uma ação é protocolada. Ele não age por conta própria. E na maioria das vezes, quem bate na porta do STF são os próprios partidos políticos. O processo geralmente é esse. O Congresso trava numa discussão, não consegue decidir um assunto polêmico, aí um partido que se sentiu prejudicado vai lá e entra com uma ação no Supremo. E o Supremo, por dever constitucional, precisa julgar. E os números não mentem. Esse gráfico aqui mostra a quantidade de ações contra o governo que chegaram ao STF nos últimos anos. O aumento é nítido. Então, na visão da Corte, essa intervenção toda não é uma escolha, é uma consequência direta do aumento de brigas políticas que acabam no judiciário. Bom, se sentindo acuado, o Congresso resolveu partir para o contra-ataque. Vendo que eles consideram o ativismo judicial sem limites, os parlamentares estão usando suas próprias ferramentas constitucionais para reagir. A ideia é tentar reequilibrar essa balança de poder. E a reação veio em forma de um verdadeiro pacote anti-STF. É uma série de propostas de lei para limitar o poder do tribunal. Tem PEC para limitar a decisão individual de ministro, para deixar o Congresso suspender decisão do STF e até para facilitar o impeachment de ministros. É uma retaliação clara e direta. Agora, talvez a proposta mais polêmica de todas seja a chamada PEC da blindagem. A ideia é basicamente criar um escudo de proteção para os próprios parlamentares. Os críticos dizem que isso seria um passaporte para a impunidade, ainda mais quando a gente lembra que hoje tem cerca de 70 congressistas sendo investigados. E não são poucos os juristas que veem essa PEC como um ataque direto à Constituição. Eles dizem que ela quebra a separação de poderes, porque o legislativo estaria se metendo no trabalho do judiciário. Ela também fere o princípio da igualdade, criando uma justiça para os políticos e outra para o resto das pessoas. E, no fim, enfraquece o Estado de Direito como um todo. Com cada lado defendendo sua posição com unhas e dentes, essa briga deixa de ser só uma disputa política.
O que está em jogo aqui é a própria saúde da nossa democracia e a resposta para uma pergunta fundamental sobre o futuro do país. No fim das contas, tudo se resume a uma questão central: quem deve dar a palavra final? Devem ser os representantes eleitos pelo povo, lá no Congresso, ou devem ser os guardiões da Constituição, os ministros do STF? Não existe uma resposta fácil para isso. Alguns analistas alertam que essa briga não é nova. Ela seria, na verdade, um retorno a velhos hábitos da política brasileira, onde o poder é usado não para o bem público, mas para proteger os próprios interesses, misturando o que é do Estado com o que é privado. É um alerta bem sério. Então a gente fica com essa pergunta no ar. Enquanto o Brasil assiste a esse impasse entre os poderes, a resposta que for dada a essa questão vai, sem dúvida nenhuma, definir os rumos da nossa democracia nos próximos anos. Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.